Brasileiro que se tornou o primeiro advogado indocumentado de Massachusetts quer inspirar outros imigrantes. Polícia prende na Pensilvânia homem suspeito de participação na morte de 4 estudantes em Idaho. Governo dos Estados Unidos estima que em 2060 o país terá 119 milhões de moradores de origem latina. Levantamento mostra recorde de brasileiros com ensino superior se mudando para os Estados Unidos. E vem aí 2023. Na última sexta-feira deste ano, a gente mostra como estão os preparativos para a festa da virada mais tradicional do país. Olá, muito boa noite. Nesse nosso último jornal de 2022, uma notícia que mostra como os brasileiros mais uma vez vêm se destacando aqui nos Estados Unidos. Um levantamento mostra que o número de brasileiros com ensino superior que deixaram o Brasil para viver definitivamente aqui aumentou 13 vezes em comparação com o ano anterior. O levantamento feito pelo escritório de advocacia AG Immigration identificou que neste ano o número de brasileiros com ensino superior que receberam vistos para viver nos Estados Unidos saltou para 1.983, um recorde. Em 2021, o registro foi de 147. Segundo o escritório, a pesquisa foi feita com dados oficiais do Departamento de Estado norte-americano e teve como base as emissões de 2 principais categorias de vistos EB, também conhecidos como Green Card, que permitem a residência permanente no país. Esses vistos são destinados a profissionais com habilidades e carreiras acima da média. Ainda segundo o levantamento, em 2022, o Brasil ficou na 3ª colocação entre os países que mais tiveram aprovação nas 3 principais categorias de vistos EB. Para os especialistas, os dados indicam uma mudança no perfil dos brasileiros que estão chegando para viver aqui no território. E esse aumento no número de brasileiros vivendo aqui no país impulsiona também o crescimento da população latina nos Estados Unidos. Uma pesquisa estima que se os latinos daqui do país formassem um país só, seriam a 5ª maior economia do mundo. Hoje, 19% da população dos Estados Unidos é latina. São mais de 62 milhões de habitantes. Entre as chamadas minorias do país, essa é a que tem o papel mais fundamental na economia da maior potência mundial. Em 2020, por exemplo, mesmo em meio ao pico da pandemia de Covid, os latinos geraram 2,8 trilhões de dólares, o equivalente à soma do produto interno bruto do Brasil e do México. Com isso, segundo analistas, se os latinos que vivem nos Estados Unidos se juntassem, formariam a 5ª maior economia do mundo. Essa conclusão vem de um relatório feito por uma instituição latina que destaca o papel socioeconômico desse grupo étnico aqui no país. O levantamento também mostra que os latinos têm uma das maiores capacidades de empreendedorismo, o que movimenta e muito a economia. Hoje, quase 5 milhões das empresas do país pertencem a latinos. E se hoje a comunidade latina já é tão poderosa no território norte-americano, imagina daqui a alguns anos. A estimativa do próprio governo é que em 2060 seremos 119 milhões, ou seja, 1 em cada 4 habitantes do país terá origem latina. E na segunda-feira, dia 2 de janeiro, acontece na Califórnia a tradicional Rose Parade, que marca a chegada de um novo ano. É uma celebração bem parecida com o nosso carnaval brasileiro, mas tudo na temática flores. A Eloá Orazen mostra pra gente como estão os preparativos finais para esse desfile. Para não dizer que não falamos das flores, vamos de tradição. Enquanto no Brasil pulamos ondinhas, vestimos branco e brincamos com outras superstições, aqui nos Estados Unidos a virada de ano é marcada pela Rose Parade, celebrada na Califórnia. A edição de número 134 do festival acontece na região de Pasadena e será na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Geralmente, a parada é organizada no primeiro dia do ano. Mas para respeitar a regra que pede que a festa nunca aconteça num domingo, em 2023, a celebração é na segunda-feira mesmo. A parada percorre um percurso de cerca de 9 quilômetros e lembra um pouco o nosso carnaval, com carros alegóricos decorados. Os foliões, que vão ao chão,
também tem seus próprios rituais. Mas neste ano, nem tudo são flores na Rose Parade. De acordo com os organizadores, a inflação afetou os preparativos. Em entrevista à rede NBC, o responsável pelo festival afirmou que os custos que envolvem a decoração dos carros alegóricos dispararam 20%. Apesar do valor mais alto, não há desafio econômico que impeça os foliões de testemunharem o desabrochar de um 2023 mais esperançoso e florido. Depois do intervalo, a gente traz uma dica para quem sempre teve o sonho de estudar em Harvard. A universidade está oferecendo bolsas para que os brasileiros estudem ciência da computação. E tem os detalhes de uma prisão de um suspeito de participar do brutal crime que vitimou 4 estudantes da Universidade de Idaho, que chocou o país no mês passado. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. O presidente Jair Bolsonaro decolou hoje no começo da tarde do Brasil com destino aos Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira. Com isso, Bolsonaro não vai passar a faixa ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º. Hoje, mais cedo, o Planalto divulgou que 8 assessores foram liberados para acompanhar Jair Bolsonaro nesta viagem, mas nenhuma agenda aqui nos Estados Unidos foi divulgada. Bolsonaro deve desembarcar em breve no Aeroporto Internacional de Orlando. Fontes indicam que ele deve ficar fora do Brasil entre 1º e 30 de janeiro do ano que vem. Bom, vamos mudar de assunto para falar agora de educação. Já pensou em estudar em um curso completo de português oferecido por uma das universidades mais famosas do mundo e de graça? É isso que a Harvard University está oferecendo aos brasileiros que querem aprender mais sobre a ciência da computação. O curso online de 11 semanas, totalmente gratuito, está sendo oferecido em parceria com a Fundação Estudar. Estudar em Harvard pode ser um sonho para muita gente. E fazer um curso oferecido pela Harvard University em português e de graça parece impossível, mas não é. A mais antiga e prestigiada universidade dos Estados Unidos está oferecendo um curso online de ciência da computação, voltado para pessoas sem conhecimento prévio e que querem aprender mais sobre tecnologia. O curso de Introdução à Ciência da Computação é o curso mais popular da universidade e completou 10 anos de existência em 2021. O curso ganhou uma nova versão em alta resolução. As aulas foram atualizadas e têm duração de 11 semanas, com 25 horas de aulas em vídeo, totalmente gratuitas e com legendas em português. As aulas estarão disponíveis nesta plataforma do curso original de Harvard e ensina conceitos básicos de computação e internet, como programação, algoritmos, desenvolvimento de projetos, além de oferecer acesso a uma comunidade de alunos com diferentes níveis de experiência. Para se inscrever, acesse a página estudarfora.org.br/cursos/CC50 e clique em Quero fazer minha inscrição. Preencha o formulário com os seus dados e pronto, o seu acesso será liberado. Essa pode ser uma ótima oportunidade, tanto para quem quer começar uma carreira em tecnologia, como para quem pensa em mudar de carreira. Agora a gente fala sobre as atualizações do caso do assassinato de 4 estudantes da Universidade de Idaho em novembro. Hoje, a polícia anunciou a prisão de um homem que teria ligação com esse crime brutal. Brian Christopher Kohlberger, de 28 anos, foi preso nesta manhã na Pensilvânia, a mais de 3.000 quilômetros da Universidade de Idaho, onde o crime aconteceu no dia 13 de novembro. Segundo os investigadores, Brian era estudante de graduação em uma universidade próxima de onde os jovens foram assassinados. A polícia disse que só vai revelar detalhes da investigação no julgamento e que Brian vai responder na justiça por homicídio em 1º grau. Durante a tarde, buscas foram feitas no apartamento do suspeito, mas até agora não foi confirmado se a arma do crime foi encontrada. Também não foi divulgado se o suspeito falou sobre os motivos que o levaram a cometer os assassinatos.
Antes de chegar ao suspeito, a polícia recebeu mais de 20 mil pistas sobre o crime que chocou o país, quando os estudantes Kylie, Madison, Shanna e Ethan, que tinham entre 20 e 21 anos, foram mortos esfaqueados. Mesmo com a prisão, a polícia afirmou que o trabalho não acabou e que ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Bom, depois do intervalo tem reportagem sobre as alergias de inverno, que estão cada vez mais comuns. A gente dá dicas de como identificá-las e como tratar os sintomas. E no assunto imigração, tem o balanço do número de imigrantes sem status que o governo do Texas enviou para os estados democratas neste 2022. New York City está recebendo ajuda financeira do governo federal para acolher essas pessoas. Agora o assunto é imigração. A cidade de New York começou a receber financiamento da Defesa Civil dos Estados Unidos para ajudar a cobrir os custos da chegada de imigrantes que continuam sendo enviados de ônibus pelo governador do Texas, que prometeu manter a prática no ano que vem. O gabinete do governador texano Greg Abbott liberou uma revisão de fim de ano do seu programa de despache de indocumentados. Os documentos revelam que foram transportados mais de 16 mil imigrantes somente para o estado de New York neste ano. A medida de envio de pessoas que entraram no país pela fronteira para pedir asilo começou em 13 de abril. Os destinos escolhidos pelo Texas foram as chamadas cidades santuário, que têm tradição de acolher e proteger os imigrantes. Entre elas estão New York City, a capital Washington, D.C., Chicago e Filadélfia. Para realizar a operação, desde agosto, o Texas pagou a empresas de fretamento que fornecem ônibus mais de 12 milhões de dólares. Dinheiro que, segundo ativistas, poderia ser revertido em ajuda para os imigrantes, o que aliviaria a crise humanitária que vive o país. Nesta semana, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil anunciou que New York City já começou a receber 8 milhões em financiamento para ajudar a situação contínua da chegada de imigrantes. Dados do governo mostram que mais de 34 mil requerentes de asilo passaram pelo centro de acolhida da cidade de New York desde a primavera. Se você é alérgico ao pólen, pode estar agora num momento de intervalo de crise alérgica, certo? Mas sabia que quando as temperaturas baixam, muita gente enfrenta um outro inimigo? Pois é, as alergias de inverno estão com tudo nesse comecinho de estação. Agora a gente te mostra como identificar se você tem alergias no inverno e o que fazer para se proteger. Se você pensa que as alergias acontecem apenas na primavera, verão e outono, você está errado. O inverno, acredite, está no topo das reações alérgicas, por causa principalmente de mofo e ácaros. They're from mold and dust mites typically. Se você anda com o nariz escorrendo, fungando muito, olhos lacrimejando e coceira nas vias respiratórias ou tosse, você pode estar em uma crise alérgica. Mas como identificar se você está nessa estatística? Bom, se você sempre acordar com a sensação de nariz entupido, sem estar resfriado, é um grande indicativo de que você é alérgico a ácaros e sofre de uma rinite alérgica. Neste caso, colocar um purificador de ar no quarto pode ajudar. Além disso, ter no ar-condicionado filtros de ar de alta eficiência para limpar a poeira do ar e usar aspirador de pó em casa com frequência ou limpar o chão com um pano úmido também ajuda. Outra dica é colocar capas protetoras contra ácaros em colchões, travesseiros e edredons. Seguindo essas dicas, os sintomas devem melhorar bastante. Mas atenção! É sempre bom procurar um médico, sobretudo se você tem alguma dificuldade de respiração. There are so many different things that can be used to treat your allergies and make you feel a whole lot better. Bom, se você tem em casa animais de estimação nesta época do ano, sempre vem as preocupações com os fogos de artifício, né? Então, nós conversamos com uma veterinária que nos deu algumas dicas sobre como minimizar o estresse nos bichinhos na hora da virada. Olha só o que ela disse. Oi pessoal, meu nome é Nicole Casara, eu sou médica veterinária e eu vou ensinar alguns truques aí pra gente reduzir o medo dos animais
no dia da queima de fogos de artifício. Os animais, naturalmente, eles escutam o barulho num som, num volume mais alto, eles têm o ouvido mais sensível. Então, o que para nós é algo confortável, para eles pode ser assustador. Então, a primeira coisa, a gente pode deixar esses animais terem acesso ao ambiente onde naturalmente eles se sentem tranquilos. Então, por exemplo, tem cachorro que durante o medo ele vai para debaixo da cama, tem gatinho que entra dentro do armário, tem cachorro que vai para uma toquinha ali com o teto que ele se sente mais protegido. Então, deixa ele ter acesso a esse ambiente. Outra dica, coloca tufo de algodão dentro do ouvido, porque isso naturalmente abafa o som e faz com que a percepção do som seja reduzida. Lembra de tirar o algodão depois que acabar a queima de fogos, tá? Outra coisa que você pode fazer é fazer uma amarração assim no cachorro, fazendo como se fosse um X nas costas, porque isso pode ajudá-lo de alguma maneira a se sentir mais acolhido, a se sentir mais protegido. Em farmácia normal, você pode comprar maracujina, passiflorina e valeriana, tudo isso sem receita. São todas ervas fitoterápicas que trazem um certo calmante, né, uma sensação aí de calmante natural, e você pode oferecer isso 3 a 4 horas antes do evento traumático, porque também ajuda. Uso de florais específicos para medo de fogos, específicos para estresse, tudo isso também pode te ajudar, tá bom? Então, super feliz ano novo para vocês. Tchau! É isso aí, boas dicas da Nicole. Feliz ano novo para você também, viu? Bom, em ritmo de Réveillon, no próximo bloco tem os detalhes da montagem da grande festa da virada na Times Square, em New York City. E a gente traz uma linda história de superação de um brasileiro que se tornou o primeiro advogado indocumentado do estado de Massachusetts. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. De Boston vem um exemplo de determinação e esperança para essa virada do ano. Um advogado brasileiro que lutou contra todas as barreiras e obstáculos na vida de um imigrante, conseguiu realizar seu sonho e se tornou o primeiro advogado indocumentado do estado de Massachusetts. Hoje, ele é cidadão norte-americano e quer, com a sua história, inspirar outros brasileiros. Foi difícil, foi um processo muito difícil. Eu, na verdade, sofri um pouco de discriminação também naquela época. Eu era um menino latino, sabe? Estrangeiro. Eu fui agredido algumas vezes em escolas. Foi um ano bem rough, bem duro. Sempre gostei muito de ler, então eu meio que me escondi um pouco nos livros. Publiquei 3 livros de poesia e era músico. A primeira faculdade que eu fiz foi de música. Sou apaixonado pela música, sou apaixonado pela literatura. Em algum momento eu trabalhei como jornalista, escrevia para um jornal local e aí você começa a gerar uma consciência política e você começa a saber que socialmente você tem que fazer por aqueles que estão ao seu lado também, que você tem uma certa obrigação de ajudar. E aí eu comecei, muito cedo, eu acho que com 19 anos, a fazer clínicas de imigração, onde eu reunia advogados de imigração. Não sonhava em ser advogado, realmente era só a questão de um esforço comunitário, né, de poder tentar ajudar as pessoas que estavam aqui buscando talvez uma forma de status. O momento que eu decidi ser advogado teve muito a ver com a minha vida pessoal, porque eu também fui imigrante aqui e eu não tinha status. E aí ia para a internet no meio da noite, ficava 2, 3 horas da manhã pesquisando. Encontrei um caso de um advogado no estado de Washington, que era exatamente os mesmos fatos. E aí levei isso daqui para o advogado em Boston, que era considerado o melhor advogado de Boston da época de imigração. Eu já não tinha status. Eu não pensei nisso na hora. Eu só pensei, eu vou fazer direito. Esse é o meu próximo passo. A partir daí, Antônio começou a aplicar para as faculdades de Direito, de quem recebeu vários convites. Mas ao saberem do seu status imigratório, as instituições retiravam imediatamente a oferta de bolsa de estudos. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei arrasado. Foi um baque. E você diz assim, sabe o quê? Vamos tentar de novo. E aí eu recebi uma oferta muito boa dessa Universidade de Direito em Rhode Island, da Roger Williams. Eu disse, poxa,
que oportunidade. Coloquei nas mãos de Deus. E só, tinha que ser, vai ser. E olha, Deus, é aqui ou é lá, você decide meu lugar e minha vida, sabe? Mas eu estou cansado dessas portas fechadas. Meu celular tocou, peguei o celular, era da faculdade, e aí, do outro lado da ligação, eu só ouvi a voz: vejo você em agosto. E eu comecei a chorar. Não tem aí. Nossa, eu gritava, meus filhos gritavam. E foi assim. Eu sabia que eu ia ter outra batalha no fim do curso, que era o exame da ordem. E aí eu me propus que eu ia ser o melhor estudante que aquela faculdade já viu na vida. E no que eu passei, a primeira carta que eu recebi foi uma carta de Rhode Island, do Supremo de Rhode Island, dizendo: te parabenizamos, você passou no exame da ordem. Infelizmente, a gente não pode te conceder uma licença porque você não tem status. Poxa, esse não pode ser o capítulo final, sabe? E não foi. Uma semana depois eu recebi uma carta de Massachusetts dizendo: o seu juramento está marcado. E eu fui, e me juraram, eu levantei minha mão direita, recebi o juramento, assinei no livro que todos os advogados de Massachusetts vinham assinando há dezenas de anos, e me tornei o primeiro advogado indocumentado do estado. Nunca desista, com certeza. Tá? Eu acho que ter fé, ter confiança de que o amanhã pode ser melhor é essencial. E doe do seu tempo, doe da sua sabedoria, do seu conhecimento. Levante o próximo. O impacto que a gente pode ter na vida de outras pessoas, para o bem, para o positivo, é muito. E como não ser feliz? Poxa, como não ser feliz? Sim, eu sou feliz, demais. Linda reportagem da Giovana, que história inspiradora para esse fim de ano, hein, pessoal? Bom, vou trocar aqui de câmera agora já para chamar vocês para a gente ir para a previsão do tempo. O Fábio vai colocar aí no telão o nosso mapa. Vocês veem que a gente começa por Boston, onde vai chover e a mínima fica em 50. Chuva também em New York, em Washington e na Flórida. Orlando também vai ter chuva prevista. Em Miami, tempo encoberto, máxima de 80. No Texas, em Dallas, sol entre nuvens, mas em Houston o sol brilha bastante e a máxima chega a 74. Agora a gente chega em Seattle, lá em Washington, onde o dia vai ficar bastante nublado, a mínima chega a 41. Na Califórnia, chuva prevista em São Francisco e em Los Angeles também. Não vai fazer realmente um tempo muito bom por lá. E em Las Vegas, gente, muita nuvem prevista, máxima de 66 e mínima de 51 graus. Bom, é isso, tá aí a nossa previsão para o final de ano e agora a gente sabe que 2022 está ficando para trás, né? Amanhã é o último dia do ano e tá todo mundo já nos preparativos para a virada. Em New York City, onde acontece a mais tradicional festa de Réveillon do país, está tudo a todo vapor. O tema da festa neste ano é presente do amor. E aí, quais são os teus desejos para 2023? Quando chegar a meia-noite, milhares de pedacinhos de papel reciclado vão voar pela Times Square, espalhando os desejos de muita gente. Essa já é uma tradição de fim de ano na Big Apple, que por semanas monta um painel dos desejos. Ali, quem passa, escreve nesses pequenos papéis o que deseja para o ano que está chegando. Até eu já participei dessa festa em 2018, quando morava na cidade e era correspondente da Record para o Brasil. Na época, eu pedi para continuar sendo feliz no ano que se aproximava. E que assim continue sendo. Agora vem 2023 e a festa da Times Square terá o tema Presente de Amor. Por isso, para essa virada foram adicionados corações em mais de 200 peças que compõem a bola de cristal que fica no topo de um prédio e que, quando se movimenta, marca a virada. Os numerais de boas-vindas do ano novo também já foram instalados e testados.
tudo pronto para começar mais uma etapa das nossas vidas. E que seja de muito amor, saúde e felicidade para todos nós. É isso aí, gente. Esses são os desejos de toda a nossa equipe do Jornal Américas no ar para vocês daí de casa. A gente agradece a companhia ao longo de todo esse ano de 2022 e a gente se encontra de novo no ano que vem. Segunda-feira a gente está de volta aqui na telinha da Record TV. Feliz ano novo para todos vocês. Um beijo.